Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era a primeira semana naquele novo emprego. Modéstia à parte, eu sempre fui um bom funcionário, um bom mecânico, de modo que não tive muita dificuldade para arranjar aquele serviço. Aliás, verdade seja dita, não é porque era meu chefe, mas o seu Valdomiro era gente muito boa. Não parecia nem ser o dono, né? Apesar de ser um homem do dinheiro, isso a gente via pela oficina que ele tinha. Só tinha aparelhagem de primeira linha ali. Fora isso, era gente finíssima, pessoa do bem mesmo. Tanto que já naquela minha primeira semana, ele me convidou para um churrasco na sua casa. Depois eu fiquei sabendo, conversando ali com os outros funcionários, que ele tinha mesmo esse costume de promover esses churrascos entre os funcionários da oficina. Às vezes era na casa dele, outras vezes era ali mesmo no serviço, isso assim a cada 3 ou 4 semanas. E ninguém precisava tirar um tostão do bolso, era tudo por sua conta. No domingo lá estava eu, no horário combinado, até porque meus outros colegas de trabalho também iriam. A casa do seu Valdomiro ficava ali mesmo, perto de onde a gente trabalhava. Eu ali me divertindo no meio do pessoal, conversando, tomando uma latinha de cerveja, todo mundo rindo. Foi então que saiu aquela mulher lá de dentro da casa e foi se aproximando da churrasqueira. Na mesma hora eu pensei comigo mesmo, nossa, que mulher bonita. E de fato, era uma mulher extremamente bonita. Não era uma menina, já era uma mulher adulta. Mas olha, linda, 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 linda. Loura, a pele dourada. Só podia ser a mulher do meu patrão. Olha, todo mundo parou até de conversar, na mesma hora, e se voltou na direção dela. Nisso ela se aproximou do seu Valdomiro e o abraçou assim pela cintura. Como é que tá a carne, meu bem? Tudo bem? Tá quase pronta. Mais uns 15, 20 minutinhos aí. Ele então olhou um por um de nós que estávamos ali ao redor da churrasqueira. E quando chegou na minha vez, ela falou para o marido, aquele ali eu não conheço ainda, Valdomiro. É funcionário novo? Esse aqui é o... Chega mais, Ivan. Esse aqui é o Ivan. Chega para conhecer minha esposa aqui. Eu então me aproximei e ela, sorrindo, me estendeu a mão. Muito prazer, tudo bem, Ivan? Seja bem-vindo. Meu Deus, que mãozinha delicada ela tinha. E o sorriso, então. E que pele. Pele que só de olhar dava vontade de ficar alisando assim com a mão. A mulher era bonita mesmo. Repito, não uma menina, uma mocinha, não. Mulher feita, mulher adulta. Já com aquele, digamos assim, aquele brilho especial no olhar. Aquele brilho que as mulheres maduras têm. Eu fiquei super encantado por ela. E de perto, então, era ainda mais bonita. Olha, depois que fomos devidamente apresentados e a gente ficou ali, retomou a conversa, eu comecei a notar que essa mulher, por mais estranho que parecesse, ela de vez em quando dava assim uma olhadinha na minha direção. Podia ser só impressão minha, mas a certa altura eu fiquei com a nítida sensação de que ela estava me olhando com um certo interesse. Cheguei a me censurar em pensamento, a me chamar de convencido, mas é que volta e meia ela olhava para mim. Olhava e quando eu também olhava, ela sorria. Lá do canto dela, ela conversava com o marido, comia um pedacinho de carne, bebia um copo de cerveja, um refrigerante e olhava assim na minha direção. Será que eu sou convencido demais? Essa mulher tá... Sabe, fiquei ali na dúvida, louco para acreditar que sim, mas ao mesmo tempo achando que era muita areia para o meu caminhão. Naturalmente que apesar de ter reparado,
naqueles olhares que ela me lançava, eu fiquei na minha, gostando por dentro, mas sem manifestar, assim, nenhuma reação que se pudesse notar. Até porque, meu Deus do céu, vamos convir, era a mulher do meu patrão. E eu estava ali na casa dele, sendo, aliás, muito bem recebido, de modo que o mínimo que eu devia fazer era respeitá-lo. Só que era uma mulher bonita demais. E se não estivesse me dando bola, eu talvez pudesse me distrair com outra coisa, mas volta e meia ela voltava a olhar para mim, e aí eu não conseguia resistir. Acabava olhando para ela também. Acabava olhando para ela e devolvendo o seu sorriso. Até porque o seu Valdomiro, nessas alturas, estava ali distraído, conversando com os outros funcionários. Olha, na saída, depois que terminou o churrasco, na hora de ir embora, quando fui me despedir, para minha surpresa, ela me deu um abraço. Se bem que ela deu abraço em praticamente todo mundo, mas não sei explicar, ela me abraçou de um jeito, assim, um jeito tão caloroso que parecia até que, a caminho do carro, eu até comentei com o colega: puxa, bonita essa mulher do seu Valdomiro, né? Ele olhou para mim com aquela expressão que já dizia tudo. Bonita é apelido, mulher é uma gata. E o pior é que realmente era. No dia seguinte, eu ali no trabalho tive a maior surpresa da minha vida. 10 horas da manhã, quando de repente o seu Valdomiro me chamou. Ô Ivan, dá uma chegadinha aqui, faz favor, tem uma encomenda para você. Encomenda para mim? Eu fiquei até surpreso, porque não tinha pedido coisa nenhuma, não tinha encomendado nada. E estranhei ainda mais quando me deparei com aquele buquê de flores e uma caixa de bombons. O chefe até tirou uma onda com a minha cara. Nossa, Ivan, pelo jeito tá bem com a mulherada, hein? Eu nem soube o que responder. Até porque não tinha namorada, não tinha paquera, não tinha ninguém. Aliás, mesmo que tivesse, dificilmente essa pessoa iria me mandar flores. Até onde eu sei, quem manda flores para a namorada ou para a esposa é o homem, não é coisa de mulher. Fiquei até meio encabulado, porque todo mundo tirou a maior onda. O pior é que não tinha cartão, não tinha nome, só o buquê e aquela caixinha de bombons. Coisa mais estranha do mundo. Fiquei até pensando que, de repente, o entregador pudesse ter entregado no lugar errado. Numa dessas era outro Ivan, numa outra oficina qualquer. Eu nunca tinha recebido flores ou bombons de ninguém na minha vida, ainda menos de uma admiradora secreta, que é o que ela parecia. Porque, repito, não havia cartão, não havia nome, não havia nada. Até que um pouco antes do meio-dia, novamente o seu Valdomiro me chamou. Oi, Ivan, dá uma chegadinha aqui, telefone para você. Mas uma coisa que eu achei muito estranha, porque eu não tinha passado o número da oficina para nenhum conhecido, nem para o pessoal lá de casa, até porque eles tinham o número do meu celular. E quando peguei aquele telefone na mão e falei alô, a surpresa se tornou ainda maior, porque era a voz de mulher. Oi, Ivan, tudo bom? E aí, você gostou das flores e dos bombons? Eu gostei, claro, gostei, mas quem que está falando? Ué, vai dizer que você não sabe. Não, eu não sei, porque não tinha nome, não tinha cartão. Ah, mas será que você nem desconfia? Não, não faço a mínima ideia. Quem é? Ela riu. Ela achou graça. Vamos fazer o seguinte: você almoça comigo e aí você fica sabendo quem eu sou. Pode ser?
almoçar com você? Mas é que eu não sei, é que você não pode me dizer pelo menos o teu nome? Melhor não. Prefiro deixar você no suspense. Mas e aí, você aceita? Tem um restaurante aí bem pertinho da oficina. Olha, para ser sincero, eu meio que reconheci sim aquela voz. Pelo menos fiquei com a impressão de já tê-la escutado em algum lugar. Só não lembrava muito bem onde ou quando. No fim, apesar de ter ficado meio com o pé atrás, acabei aceitando o convite dela. Ela me passou o endereço do restaurante e a gente ficou de se encontrar ali perto do 12:30. O seu Valdomiro até quis saber com quem eu estava falando. Mas de que jeito, se nem eu sabia? Cheguei ao restaurante 10 minutos antes do horário combinado. Era um restaurantezinho simples, pequeno. Peguei uma mesa e fiquei ali esperando a tal da mulher, morrendo de curiosidade para saber quem era. Até que, algum tempo depois, eu ali olhando para a porta o tempo todo, quando de repente ouvi aquela voz. Oi, Ivan, demorei muito? Olha, fiquei de queixo caído quando me virei e dei de cara com ela. Não sei por onde essa mulher entrou, mas não foi pela porta para a qual eu estava olhando. Acho até que entrou pela cozinha, só para me pegar desprevenido. Quando me virei, depois de ser chamado por ela, e dei de cara com aquela pele, com aquele sorriso, eu reconheci imediatamente a voz. Eu sabia que conhecia, só não me lembrava de quem era, mas agora já não tinha dúvida. Era dela, a mulher do meu patrão. Para o meu espanto e para minha surpresa, era ela. Cheguei até a gaguejar. Dona Márcia? A senhora? Ela mais uma vez sorriu. Dona não, pelo amor de Deus. Não precisa me chamar de senhora, até porque eu não sou tão velha assim, né? Me chame só de Márcia, tudo bem? Mas e aí, vamos almoçar? Olha, eu não soube nem o que dizer. Eu, sinceramente, não entendi o que aquela mulher estava querendo comigo. Por que tinha me convidado para almoçar? Aliás, por que tinha me mandado aquelas flores e aquela caixa de bombons? Sim, porque, repito, eu era um simples funcionário, um mecânico. Aliás, funcionário do marido dela. E ela era uma mulher tão chique, tão... Não sei, me pareceu tão esquisito aquilo. Será que ela estava interessada em mim? Só podia. Para me mandar uma caixa de bombom e um buquê de flores? Só que, repito, era difícil de acreditar. Eu era um simples mecânico. Trabalhava para o marido dela. Estava ali, inclusive, sentado naquela cadeira, com a roupa toda suja de graxa. Juro que, apesar de tudo, não consegui entender. A gente então se serviu, começamos a almoçar, até que lá pelas tantas, ela me perguntou: você deve me achar meio louca, né? Louca? Não, quer dizer, na verdade eu ainda estou meio confuso, não estou entendendo muito bem. Ué, por quê? Será que você não percebeu que mexeu comigo? Ou vai dizer que você não notou a minha paquera lá em casa no dia do churrasco? Aliás, ou eu muito me engano, ou você também me achou bonita. Estou certo ou estou errado? Olha, eu fiquei de cara. Não tanto pela cena em si, que já era surpreendente, mas pelo modo direto como ela falou aquilo. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque, convenhamos, não é todo dia que uma coisa dessas acontece com a gente. A mulher era casada
casada com o meu chefe ainda por cima, o homem que pagava o meu salário. Eu fiquei sem saber o que dizer. Ela tinha acabado de confessar que eu tinha mexido com ela, que ela não tinha conseguido me tirar do pensamento depois daquele churrasco. E eu ali, olhando para ela, sem saber o que responder. Fui pego de surpresa. Eu simplesmente não esperava. Cheguei até a perguntar se o seu Valdomiro não tinha reconhecido a voz dela quando ela ligou lá para falar comigo. Mas ela disse que disfarçou a voz quando ele atendeu. Chegou a rir, como se estivesse achando a coisa mais engraçada do mundo. O Valdomiro é muito desligado. Ele não presta atenção em nada. Pode ficar tranquilo que ele não percebeu. Mas, me diga uma coisa. Se eu te convidar para ir num lugarzinho comigo depois que a gente terminar de almoçar, você vai? Lugarzinho? Mas que lugarzinho? Bom, aí já é segredo. Só me diga se você vai ou não vai. Bom, depende, que daqui a pouco eu tenho de voltar lá para a oficina. Que nada. Liga para o Valdomiro e fala que você está com um probleminha, que vai precisar faltar na parte da tarde. Ele vai entender. Puxa, não sei não, eu acho que... Eu comecei a trabalhar semana passada, não sei se vai ser legal ficar dando bolo assim logo na primeira semana, né? Fique tranquilo. Eu conheço o Valdomiro. Sou casada com ele, esqueceu? Ele não é assim tão radical, é gente boa. Cheguei a pensar comigo aquela hora, gente boa? Tão boa que você está enganando ele. Mesmo assim, continuei na dúvida, até porque, repito, eu precisava do emprego. Fazia um pouco mais de uma semana que eu tinha começado. Achei que era ruim ficar dando desculpa, principalmente para, meu Deus, se ele imaginasse para me encontrar com a mulher dele. Só que aquela minha hesitação, ela deve ter interpretado de uma forma errada, porque a certa altura falou para mim assim meio decepcionado. Bom, pelo jeito você não quer então ir a esse lugar comigo, né? Não, tudo bem, eu vou entender. Se você realmente não quiser, que eu pensei que... Não é isso, é que sei lá, Ela então esticou assim a mão e a colocou sobre a minha. Depois fez um carinho e aquela cara de safada. Garanto que você vai adorar, viu, Ivan? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Olha que situação delicada. Eu sabia muito bem quais eram as intenções dela. Sabia muito bem que lugarzinho era aquele para onde ela estava a fim de me levar. A mulher estava praticamente se oferecendo para mim, a coisa mais estranha do mundo. Nunca tinha me acontecido nada nem parecido. E o pior é que eu estava com tanta vontade. Tanto que, apesar do medo de ficar com o pé atrás, não consegui resistir. E qual homem no meu lugar conseguiria? Apesar do perigo, apesar do medo, se fosse uma mulher feia, se fosse uma mulher desinteressante, quem sabe, mas a Márcia era simplesmente maravilhosa. Loura, pele dourada, linda, cheirosa. Acabei deixando o meu carro estacionado ali mesmo, pertinho do restaurante, e no carro dela seguimos pela rodovia até o primeiro motel que encontramos. Não vou negar que depois senti até um pouco de remorso. Comecei a pensar no seu Valdomiro e bateu um arrependimento. Mas foi só lembrar daquela mulher, dos momentos que tínhamos passado juntos, do seu perfume que ainda estava impregnado na minha pele. A gente fazendo amor como dois apaixonados, para toda culpa desaparecer por completo. A verdade é que eu nunca imaginei que um dia fosse viver uma situação assim. Ter um caso com uma mulher casada. Que mais do que casada, é a mulher do meu chefe. Só Deus sabe como me sinto quando ela aparece ali na oficina.
Sabe, a impressão que eu tenho é de que todo mundo já está sabendo do nosso romance, do nosso caso. Até porque eu não consigo nem disfarçar. Fico todo nervoso, fico sem saber como agir, como falar, o que dizer. E quando acontece um churrasco lá na casa deles, então, é um verdadeiro sufoco. Um dia, inclusive, a gente chegou a se beijar na cozinha, lá na casa dela. Foi um beijinho assim bem rápido. Mas olha que loucura. Fico só pensando na reação do seu Valdomiro se ele um dia descobrir o que está se passando pelas suas costas. Sei que não é uma coisa bonita de se fazer, mas pelo menos eu tenho a desculpa de que não fui eu que provoquei. Aliás, não sei como até hoje ninguém percebeu o modo como a gente fala um com o outro, como a gente se olha. E quando ela me liga no horário de trabalho, então, no celular, os outros colegas não fazem nem ideia de com quem eu estou conversando. Eles pensam que é uma namorada, uma paquera. Até porque não sou nenhum louco de comentar com alguém que eu virei amante da mulher do meu patrão. Olha, eu até já tentei terminar com esse romance. Só que eu não consigo. Até porque ela também não me ajuda. Penso no perigo, no risco. Penso também no remorso, no arrependimento. Porque sei que não estou sendo legal com um homem que, afinal de contas, é aquele que paga o meu salário no final do mês. Só que aí, toda vez que ela me liga dizendo que quer me ver, eu não consigo dizer não. Tem alguma coisa nessa mulher que me puxa, que me prende, que eu não sei o que é, mas um dia ainda vou descobrir. Não sei se é paixão, não sei se é amor, não sei se é apenas uma fixação, só sei que é uma coisa forte demais e que está pouco a pouco me dominando cada dia mais. Desde que essa mulher apareceu no meu caminho, que eu simplesmente me tornei outra pessoa. Juro que me sinto mal por estar fazendo isso com o seu Valdomiro, que é um cara tão gente boa com todo mundo, principalmente comigo. Só que cadê força para resistir quando ela me liga e diz que quer me ver? Não tenho culpa se também me apaixonei. O que posso fazer se eu não consigo recusar um convite dela? Se a cada vez que ouço a sua voz, meu corpo todo treme de tanta emoção, de tanta vontade, que eu sinto de beijá-la, de abraçá-la, de fazer amor com ela? O que posso fazer, meu Deus, se nessas horas a paixão fala mais alto que a razão? Se basta ela falar comigo e parecer que eu estou simplesmente sendo puxado na sua direção. Sinto tanta falta do seu perfume quando a gente não se vê 2 ou 3 dias. Tudo nela me encanta. Sua boca, seu cabelo, sua pele, seu perfume, sua voz. Sei que estou errado. O remorso tem me castigado. Mas acho que no fim a emoção vai sempre falar mais alto que a razão. Me apaixonei. É uma mulher que não dá para resistir. Só fico com medo de um dia ela se cansar de mim, se aborrecer e oferecer os seus encantos para outro. Sim, porque uma mulher como ela pode conquistar qualquer homem, na hora em que quiser. O que ela viu em mim, eu até hoje não sei. Só sei dizer que me apaixonei. Só sei dizer que não sei passar sem ela. Só sei dizer que enquanto ela quiser, eu vou estar à sua disposição.